Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, já que eu vou falar sobre a diferença entre fertilidade do solo e nutrição, é a composição da planta. Do que a planta de café, quer dizer, se eu coletasse essa planta, menos esse indivíduo, evidentemente, não é? E secasse, tirasse toda a água e determinasse, o que eu encontro num pé de café? Eu vou encontrar, se ele der 1000 quilos depois de seco, 440 quilos é carbono, vem da atmosfera. 440, oxigênio da água. Hidrogênio, 60 quilos, água. Quem que coloca toda essa quantidade, 940 quilos de 1000, no pé de café? Fotossíntese. Por que eu estou colocando isso? Eu não quero desmerecer a importância dos nutrientes, mas meus queridos produtores, estudantes, técnicos, consultores, não esqueçam, produção é sinônimo de fotossíntese. Se nós não adotarmos medidas que possamos utilizar eficientemente este processo, não tem como ter biomassa, por mais rico que seja o solo em fertilidade. Isto muitas vezes cria uma dúvida. Meu solo está ótimo, tem todos os nutrientes, fiz a análise e eu não consigo produzir o que eu esperava. Por quê? Porque se não tiver isso aqui, não faz nada na planta. Tudo que a planta precisa, novas células, parede celular, formar raízes, formar folhas, ramos, caule, tudo depende dessa matéria-prima. E ela representa isso aqui. Agora, e o resto para 1000 quilos? 60 quilos vem do solo. Então vejam, nós vamos estar falando sobre fertilidade desses 60 quilos aqui. Ó. É evidente que se houver problema em relação a estes fatores, seja no solo, seja no manejo, uma adubação abaixo do necessário, acima do necessário, eu não vou conseguir fechar isso aqui, ok? Mas nós vamos estar falando basicamente disso aqui hoje, ok? E lembra, a planta não escolhe, ela absorve nutrientes e também não nutrientes. Às vezes, até tóxico para ela. Bom, aqui eu vou definir um pouco para vocês, conceituar termos, não é? O que é nutriente? Eu não vou ficar lendo, porque vocês sabem ler, e eu vou disponibilizar a apresentação para todos que tiverem interesse, tá? Podem solicitar junto ao evento. Então, aqui estão os elementos. Sem eles, o café não completa o seu ciclo. Não completa. Agora, lembrem, ó, estes três é 94% da massa do café. Então, a cafeicultura moderna hoje está produzindo bastante. Por quê? Porque tornou eficiente esse processo da fotossíntese. Precisamos melhorar agora nessa cafeicultura moderna como aproveitar melhor os nutrientes. Fertilidade. Não é? Já que nós vamos falar de fertilidade, eu preciso definir fertilidade. Gente, vocês não acreditam,
mas você pode consultar os livros mais tradicionais na área de fertilidade. Poucos autores ou quase ninguém arrisca definir fertilidade. É muito difícil. Porque fertilidade parte do princípio, se você for ver o dicionário, daquilo que é fértil. Mas o solo nem sempre é fértil. E nós chamamos fertilidade do solo. Então, é muito difícil. E aí, eu arrisquei, não é, uma definição para fertilidade, não é? Que está associado à capacidade do solo fornecer nutrientes que possam ser retirados do solo. Não é o P total ou qualquer outro nutriente total, mas sim aquele que está numa forma disponível, que a planta possa absorver e acumular na planta. Tá certo? Muito bem. E nutrição? O que é nutrição? Nutrição, ação de nutrir. Nós avaliamos o estado nutricional, que é fazer análise de folha e dizer, olha, os teores que eu encontrei de nitrogênio, de fósforo, de potássio, estão dentro daquela faixa aceita como adequada, ou estão abaixo, ou estão acima. Consumo de luxo, não é? Consumiu mais do que o necessário, por exemplo, como é comum com o potássio. Tá? Muito bem. Então, aquilo é estado nutricional. E nutrição é o quê? É absorver e usar. Isto é nutrição. Daquilo que foi extraído, detalhe, pelas raízes. Aí vai começar umas coisas diferentes. Tá? E vão fazer parte da composição da planta. Bom, definido, vamos agora fazer algumas comparações entre, já que o título é qual a diferença entre fertilidade e nutrição da planta. Primeira coisa, fertilidade diz respeito a solo. E a nutrição diz respeito à planta. Pronto. Um é solo, outro é planta. Mas eles estão interligados. Por quê? Porque dependendo do estado da fertilidade, vai influenciar no estado nutricional. Então, eles não são estanques. Por isso que era difícil e é difícil definir. Agora, vamos lá. Como que eu sei se um solo está fértil? Eu vou precisar adotar uma estratégia. Qual é esta estratégia? Utilizar de substâncias químicas ou não, por exemplo, uma resina trocadora de ânion, agitar esse solo com estas substâncias que se chamam extratores. E eles são substâncias artificiais. Veja bem, eu estou usando uma substância artificial para poder avaliar o teor de nutriente no solo. Para dizer, olha, este solo é ou não é fértil. Extratores artificiais para definir a fertilidade do solo. Agora,
Quando eu uso um extrator, seja o MEL, seja a resina trocadora, seja o método que for, que já está consagrado na literatura e nos laboratórios, né, no dia a dia, eles não nos oferecem o resultado real. Como? Quer dizer que aquele número que sai na análise de solo, que é considerado disponível, não é o valor absoluto, o valor real da quantidade disponível. Não é. Não é. Esse extrator, ele simula o que a raiz faria para a planta. E ele não consegue simular exatamente o que a raiz enxerga como o que está disponível e pode ser absorvido pelo pé de café. Então lembre, aquilo que nós temos na análise, a gente chama de teor disponível. Tá, o melhor seria colocar teor do nutriente no solo, porque disponível não é o valor real. Tá? Então, primeira coisa, não achem que aquilo que você partiu de uma substância artificial para reagir com o solo e depois fazer análise, ou seja, algo que vai tentar simular as raízes, não esperem que ele vá te dar o teor disponível real. Não dá. Não é o real. Não é o real. Aí já começa a entrar um problema, né? Bom, e se não é o real, como que eu uso então para definir a fertilidade do solo? Calma. Então vamos pensar na nutrição. Eu estou comparando fertilidade e nutrição. Fertilidade eu falei sobre esse aspecto. E com relação à nutrição, quem é o extrator? É artificial? Não. São as próprias raízes da planta que, crescendo, vai absorvendo esses nutrientes e ela só absorve aquilo que está disponível. Então isto é muito mais real. Tá? Isto é muito mais real, porque é a própria raiz que vai tirar o nutriente do solo. E só é possível tirar o que é real. Aí entramos num conflito. A análise de solo não me dá o teor real. Posso confiar na análise de solo? Isso eu estou contando mais ou menos para vocês, um histórico de como que foi evoluindo todo esse processo para poder orientar o produtor, porque nós precisávamos ter uma base para orientar. Muito bem, então, podemos, já respondi, pode. Por quê? Porque eu vou fazer um experimento que exige, isto é, exigência de quando você trabalha com fertilidade e nutrição, que seja feito o experimento de calibração. O que é o experimento de calibração entre fertilidade e nutrição? Ele vai relacionar fertilidade. O extrator artificial disse que tem 10. Esse 10, se eu adubar o café, não importa o nutriente, com e sem esse nutriente, qual é a produção que eu obtenho? Se sem fornecer, sem colocar esse nutriente, que tem 10 no solo, ele produzir tanto quanto a adubação completa, ou seja, fornecendo ele, seria, dividir um pelo outro daria 100%. Então significa que esse 10 é suficiente. Não precisa adubar. Mesmo quando você deixou de colocar,
Ele produziu tanto quanto quando você colocou esse nutriente na adubação. Então isso chama calibrar. Calibrar. Então mesmo que aquele número determinado não seja o real, essa calibração vai estabelecer essa correlação entre o que tem no solo no eixo X. Então tem no solo vários teores. Por quê? Eu usei vários solos para fazer essa pesquisa. E aí, qual foi a produção relativa? Produção relativa é a produção 100 dividido pela produção com. Ela pode, no máximo, dar igual, que seria 100%. Se ela dá menor, ela pode ser 90, ela pode ser 80, pode ser 70. E quanto menor for essa proporção, quando for 100, quer dizer, olha, não precisa nem adubar, tem tanto, esse número quer dizer que é uma quantidade, embora não seja real, é uma quantidade suficiente para a planta produzir sem precisar adubar. Agora, e se não dá 100, dá 90, dá 80, dá 70, 50? Ou seja, na ausência, não produz nem a metade do que produzia quando fornece. Então, aquele número agora, por exemplo, 5, é tão pouco que eu tenho que compensar com adubação. E é assim que foi definido. Por isso que eu disse que sim, podemos, porque foi feito estudo de calibração. E outra, se não encontrar esta correlação entre teor no solo e produtividade aqui no eixo Y, não faz sentido usar análise de solo. Joga fora, não serve para nada, não encontrou correlação. Tá? Bom, eu não vou mais ficar comparando um com o outro. Existem muitos fatores que interferem. A amostragem de solo, se você amostra bem, a quantidade de pontos que você coleta, no caso da folha, o par de folha que você coleta, a época, tudo isso vai influenciar, mas eu não vou, porque senão não dá tempo, eu tenho 1 hora para falar para vocês. Agora, eu fiz questão de chamar a atenção para um detalhe. Água. Água no sistema. Quando tudo corre bem, chove bem, é uma maravilha. A terra esconde o erro do médico, né? Ele matou o indivíduo, atendeu mal, a terra tampa o erro dele, ninguém fica sabendo. Agora, a água esconde muitos erros agronômicos no campo técnico. Quando tem água, você pode até errar, mas se tem água, ela tampona esse meio e você se dá bem. Agora, meu amigo, se você não for um bom profissional, e aí começa a dar problema com água, seca, não sei o quê, aí a sua incompetência vai aparecer para todo mundo. Então vamos partir para a próxima. Então, como que surgiu? Olha o que era a correlação. Então tinha esses teores de nutrientes no solo, porque trabalhou com vários solos. Aí o que acontecia? Qual que era a produção? Sem colocar o determinado nutriente e colocando tudo. Quando dava 100%, quer dizer, olha aqui, que são esses pontos, significa o quê? Que essa quantidade daqui para cima, se eu não adubar, não tem problema nenhuma. Olha, 100% da produção. Mas, abaixo desse ponto, e quanto mais distante, chegando ao zero, olha, só produzo 20% se eu não adubo. 40%. À medida que vai chegando mais próximo de 10%, posso produzir 60%, mas nunca chego a 100%. Ou seja, solo pobre, solo rico. Não responde adubação, responde adubação. Só que, veja bem, aí o pessoal disse assim, mas só 2 classes, baixo e alto, eu ainda posso gastar muito dinheiro. Por quê? Porque, vamos pegar o baixo.
aqui eu tenho que colocar uma dose maior. E aqui, já próximo disso aqui, que já está com quase 80% da produção, eu posso adubar com uma dose menor. E logo aqui próximo, não preciso nem adubar ou colocar só a exportação. Mas e para esses teores? Nem adubar. Aí veio então a segunda etapa dessa correlação. Vamos dividir por classes de teor para poder interpretar e dizer se vai colocar mais ou menos. Então aí o que foi feito? Detalhou isso nisso aqui, ó. Então, e aí foi um critério, né? Vamos escolher o critério. Quando produzir até 70%, esse teor que tem aqui, ó, é muito baixo. E aí nós vamos ter para cada nutriente. Você vê? O que está abaixo da curva é a resposta devido a esse nutriente do solo. Mas para chegar em 70, tem que complementar com fertilizante. Quando é baixo, quer dizer, já aumentou o teor. É aquela parte mais aqui de cima. Eu já não preciso colocar tanto fertilizante. Olha quanto, não é? Por quê? Porque tudo isso... Opa! Nossa Senhora! Então, tudo isso aqui foi dado pelo solo. De 70, 20% foi efeito do nutriente. E quando é o teor médio? Olha, o solo tem tanto no teor médio que a resposta à adubação é só 10%. Para que jogar tanto adubo? Então veja, o que foi feito foi um aprimoramento disso aqui. E acima do teor médio, que para cada nutriente tem um valor, se for X, multiplicado por 2, chama-se de teor alto. Aí, colocar adubo pode até ser depressivo em termos de produção. E acima de 2x, muito alto. Não precisa adubar. Entendeu? É isso que significa. E se o técnico não compreender isso, ele fica jogando dinheiro fora. Agora, a mesma, não é? A mesma situação. Então aqui essa situação é tão baixa, muito baixa e baixa, que eu tenho que, antes de implantar o café, fazer uma correção da fertilidade. Em área total, fica caro, mas não tem. E quando está dentro do teor médio adequado, por exemplo, para fósforo, 16 a 30, ó, 16 a 30 é teor médio. Então, está aqui, ó, manter ou não adubar. Para fósforo, para potássio, cuidado, porque o café exporta muito potássio. Você pode estar aqui com potássio, em uma safra você chega aqui ou até para cá, de tanto potássio que vai embora. Então, cuidado. Nem todos os nutrientes dá para deixar de colocar. E quando é alto, muito alto, você tem reserva no solo, não precisa fazer. E esses números, por isso eu falo para o técnico, e falo para os meus alunos, guardem o teor médio, porque o que ele significa? Que você tem no máximo um potencial de 10% de resposta à adubação, o resto o solo tem. Portanto, quando sai a análise, porque ele fala assim, nossa, professor, tem que decorar todos esses números. Não, não precisa. Se você souber o teor médio, 16 a 30, 0,16 a 0,3 para potássio, tal. Se você sabe isso, está acima, ótimo. Está abaixo, começou a ficar ruim. Está muito baixo, está terrível. Então você tem noção onde você está trabalhando. Você olha a análise e já se localiza. Eu estou trabalhando na seguinte situação. Aquilo é o que falta? É o que falta. Tá. Outra pergunta que o pessoal costuma fazer é o seguinte. Professor, o que é mais adequado? Eu usar teor absoluto, o que sai na análise de solo, ou relações de nutrientes em relação a CTC.
Cálcio na CTC, magnésio na CTC, potássio na CTC. Gente, teor absoluto. A planta só enxerga teor de nutriente no solo. Entre aspas, disponível. Ela não entende relação. Acontece que a relação, quando você usava lá na cafeicultura mais antiga, que eram solos com alta CTC, você derrubava a mata, muita matéria orgânica, CTC alta, não é? Então, a porcentagem, por exemplo, de potássio na CTC dava um teor alto de nutriente. Agora vai para a região de Cerrado, CTC 4. A mesma porcentagem é um solo pobre, quer ver, ó? Olha aqui. Então, a relação não é indicador, mas pode ser usado. Se você quer melhorar a interpretação, pode fazer. Você não vai estar cometendo erros, mas interprete pelo teor absoluto. Então, veja. Áreas antigas de café com CTC acima de 10. Eu peguei uma CTC de 10. Se tiver com 4% de potássio, tem 0,4 centimol. O que é 0,4 centimol de potássio? Está aqui nessa faixa. Teor alto. E quanto que isso aqui dá em potássio? 156 miligramas por decímetro cúbico. Você fala, mas isso eu não entendo, professor. Eu entendo quilo por hectare. Para transformar miligrama por decímetro cúbico em quilo por hectare, basta multiplicar por 2. Anota aí. Então, sabe quanto que você tem no potássio, no solo? 300 quilos de potássio. E de K2O, põe mais 20%. 320% de 300, 60. Você vai ter 360 quilos de K2O aqui, ó. 360. E aí, quando a CTC é 4? Desculpa, CTC 3 lá do Cerrado. 4% da CTC, o mesmo 4%. 0,12. 0,12 está aqui, ó. Teor baixo. Teor baixo, está lá naquela curva no teor baixo. Precisa de adubo. Quanto que dá isto? Multiplicado por 2, vou imaginar que fosse 50. Dá 100 kg de potássio. 100 mais 20, 120 kg de K2O. Aí eu pergunto para você, qual cafezal vai se dar melhor? Crescendo aqui ou crescendo aqui? O mais produtivo é esse. Mas veja como o uso de relação induz, às vezes, você achar, a relação está perfeita. Está perfeita, mas é pobre de uma dona. Não tem no solo. 4, 5, 6, seja o que for. Faça a conta, isso é valor relativo. E relativo em relação à CTC. E a CTC muda nessa cafeicultura moderna. Nós saímos dessas regiões tradicionais, onde tinham matéria orgânica, solos melhores, e fomos para regiões pobres. E não funciona. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso, precisa? É só fazer uma continha. É claro que impressiona muito mais se eu chegar a prestar uma consultoria por um colega e começar a fazer conta de relação e mostro muito conhecimento. Eu estou dizendo, pode fazer. Impressiona quem vai me pagar, né? Mas não precisa. Aí eu disse lá atrás, num dos slides, eu falei, água, e a água esconde defeito. Essa obra de arte aqui ao lado foi feita pelo meu filho, ele faz design gráfico. Aí eu falei assim, filho, eu quero mostrar que o nutriente, sem água, não é nada. Ele é um Zé Mané no solo. Agora, quando tem água, aí ele fica todo refestelado, todo animadão.
Então, o que ele fez? Criou aqui, ó. Olha que tédio dos nutrientes aqui, ó. Por quê? Não tem a água. Aí a água chegou, as gotinhas. Chegamos. Olha, batendo palma. Né? Só não está sapateando, mas poderia também. Né? Agora sim, os nutrientes estão felizes. Por quê? Porque precisa de água para entrar na planta. Se não tem água, não entra. Não é mesmo? E aí, sem vocês não adianta nada. Aí juntou-se, olha que maravilha, todos contentes. Não é? Vou dar um exemplo para vocês de um projeto do colega que trabalhou com doses de fósforo. Eu não estou endossando essas doses altas de fósforo, se o colega estiver presente, ele sabe disso. Também não quero criticar o trabalho dele aqui, não faz parte. Se ele quiser discutir depois, nós discutimos, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero mostrar é que nesse trabalho de dose de fósforo, nesse trabalho de dose de fósforo, lá no CPAC, eu vi as informações, tanto da tese quanto do artigo publicado na revista, na PAB, é café irrigado, dose de fósforo. Muito bem, quanto que tinha de fósforo? 4,6. Vocês lembram qual que é o teor médio de fósforo para café? 13 a 16 a 30, teor médio, quer dizer, pouco potencial a resposta, quer dizer que não precisa colocar. 16 a 30. 4,6, ou seja, muito baixo. Você vai, nossa, não vai produzir café essa lavoura. Não vai produzir café. Mas era o quê? Irrigado. Olha aí, sem colocar fósforo, quando não tinha fósforo, só pela presença da água eles saíram na testemunha com 47 sacas. Então, vejam como a água faz milagre. Como a água faz milagre. Porque fósforo é difusão. Ele precisa de água para chegar até as raízes. Não é? A água, ele caminha por movimento muito lento, difusão. Ele caminha a 1 centímetro. Muito pouco. Mas tendo água, não faltando água, esse movimento fica constante, ainda que lento, o ciclo todo. E aí a planta produz, mesmo não tendo muito fósforo. Então, por que eu coloquei isso? Para lembrá-los que aquelas faixas que nós dissemos lá atrás, de teor médio, baixo, muito baixo, alto e muito alto, foram feitas na cafeicultura de sequeiro. Se foram feitos na cafeicultura de sequeiro, por que esses teores, então, são mais altos do que esse valor? Porque tem aqueles períodos que não chove. E aí precisa ter um teor maior para compensar quando tem água. Então, será que na cafeicultura irrigada eu não poderia trabalhar com níveis dos nutrientes do solo menores do que estes que nós usamos para interpretar da cafeicultura de sequeiro? Estamos levando para a cafeicultura irrigada? Eu acho que merece estudo, tá? Aqui um exemplo, não é, de como que a água é importante. Então veja, esse café com resíduo de braquiária. Sem resíduo, coletando a 10 centímetros, quanto que tinha de água em grama de água por grama de solo? Vamos fazer assim uma linha reta. E quando tinha esse resíduo, quanto de água no solo? Vamos pegar aqui, está baixo, subiu, desceu. Vamos pegar uma linha reta. Se você faz essa diferença dia a dia, que vai dar 0,6 para mais ou menos 0,9, você vai passar aqui acima,
dá 0,03. Multiplicado por dia, dá 108 milímetros por mês. Ou seja, aquela palha naquele café evitou que 108 milímetros de água evaporasse. Por quê? Porque o solo não aqueceu. Por que a água vira vapor? Porque o solo aquece, aquele calor transforma a água em vapor e ela sai. Então, esta é uma perda idiota, gente. Eu nunca vi coisa mais idiota na agricultura do que perder água por evaporação. O plantio direto está solucionando isso nas culturas anuais. Nós temos que, em tempos de dificuldade hídrica, começar a usar esse conceito. Impedir as saídas que não servem para... Eu ia falar besteira. Não serve para nada. Essa perda por evaporação. A perda pela transpiração da folha, tudo bem. Porque daí é perda produtiva. Mas o que eu quero mostrar? Então veja esse cafeiro aqui. Quando foi feito esse tipo de adubação, 300 quilos, e ele tinha resíduo de braquiária, colocando 150 quilos nesse café na presença de resíduo, sabe quanto que o café recuperou dos 150? 80 quilos. Eficiência, 53%. E quando o café não tinha resíduo de braquiária, ou seja, perdia água por evaporação, ficava com menos água. Veja a importância da água. De 150 foi para 300, dobrei. Só recuperou 38, ou seja, 116 quilos de 300. E aqui, 80 de 150, quase a mesma coisa, com uma dose menor. Gente, é isso que nós temos que buscar fazer, melhorar a eficiência. E a eficiência vem da água. E é a água que dá aqueles 940 quilos de biomassa, porque é ela que entra na fotossíntese como substrato para produzir açúcar. E a produtividade? 28, no ano seco, foi lá na fazenda que o Zé Mário da consultoria. Foi um ano terrível, seco, não é? Olha aí, 28 sacas. E aqui, 17 sacas. 11 sacas a mais, simplesmente porque reduzimos a perda por evaporação. Não, esse dado aqui não é, evidentemente, desse experimento, é do Dr. Franco, não é? E ele também não fez no solo, mas mostrando que à medida que a temperatura do solo aumenta, olha, chegou a 38 no solo, e pode chegar a 40, 50 se o solo tiver descoberto nesses dias quentes. Olha a massa de raiz como reduziu, ó, a massa de raiz. Com 38 graus, 3 gramas. Com 33 graus, 9 gramas de massa de raiz. Com 23 graus a temperatura do solo, 15 gramas de massa de raiz. Quanto mais raiz, absorve mais. Então aqui nós temos dois efeitos: água não perdida e mais raízes absorvendo. Agora, para finalizar, acho que tem mais duas só. Ainda tem 16 minutos, 15. Veja, uma coisa que está acontecendo... Nós estamos usando para avaliar a nutrição da planta o mesmo par de folha que está escrito lá no boletim,
que foi desenvolvido há, no mínimo, 10 anos atrás ou mais. Tem que coletar o par de folha tal, e vamos ver o estado nutricional com relação a NPK, cálcio, magnésio, enxofre e micronutriente. Ora, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mas, gente, eu sei que isso que eu vou falar é difícil aplicar no dia a dia, não é? Viabilizar a prática disso. Mas, gente, vamos imaginar que tivesse folha aqui, ó. Quinto par de folha. Vamos supor que fosse aqui, quinto par de folha. Não é? Quando essas folhas que estão crescendo aqui na frente desse ramo começa a demandar nutriente, é melhor mostrar lá ou aqui? Aqui? Dá para todos verem? O que acontece? Se o nutriente é móvel, por exemplo, magnésio, ele vai sair dessa folha mais velha e vem para a folha mais nova. Por exemplo, o terceiro par de folha. Aí você coleta o terceiro par de folha, não dá deficiência de magnésio. E a planta está com problema de magnésio. Por quê? Porque ele é móvel, ele sai da velha e vai para a nova. Por outro lado, aqueles que não são móveis, o que acontece? Se ele é não móvel e ele está aqui, por exemplo, um boro, ou mesmo um cálcio, ele não vai sair daqui para ir para a folha mais nova, o terceiro. Por quê? Porque ele é imóvel. Então, para os imóveis, os imóveis, nutrientes, né? Para os nutrientes imóveis, provavelmente a amostragem de folhas mais nova. E para os móveis, talvez a amostragem de folhas mais velhas. Ou a mistura dessas. Não é? Mas o que eu estou chamando a atenção, que isso pode ajudar a explicar o porquê muitas vezes os colegas fazem análise naquele par de folha, falam, ó, o solo tem, mas eu olho lá na folha, não tem. A folha está com problema. Então, essa é uma possibilidade, é uma sugestão minha, no sentido de explicar o porquê que está acontecendo. Agora, como viabilizar uma análise dessa? Precisamos de estudo. Talvez precisamos compor uma folha mais velha, não o terceiro ou o quarto, mas quem sabe o quinto com o terceiro, fazer uma média. Quem sabe? E aí eu consigo identificar melhor o estado nutricional. Outra coisa, gente, outra coisa. Olha, entre a folha e o nutriente que está vindo pela raiz, caule, e vai entrar nesse ramo. Ó, o nutriente está no solo. Ele vai entrar na raiz, subir pelo caule, entra no ramo. Eu vou coletar a folha que está lá na frente. Só que antes de chegar na folha, tem um monte de fruto. Tem um monte de buracos, entre aspas, demandando nutriente. Você acha que esse nutriente passando por aquele cabinho, por esse tubinho de PVC aqui, ó, a hora que ele encontra um buraquinho aqui, que é o pecíolo de um fruto, e o fruto é a prioridade da planta, porque ela quer garantir a sobrevivência dela, não do cafeicultor. Ela pensa nela, o cafeicultor pensa nele, não é? Mas ela quer dar o quê? Uma semente que possa gerar a sua espécie. Então eu pergunto, você acha que ela vai deixar esse nutriente passar reto e chegar na folha? Ou primeiro vai alimentar estes grãos que poderão ser a semente dela espécie? É claro
que vai cair nessas caixinhas ou nessas bolotinhas antes de chegar lá. E, portanto, aquilo que estava vindo do solo, mesmo que o solo tivesse um teor alto, a hora que você coleta aqui, está baixo o potássio. De uma dona, a planta, o grão, é ávido por potássio, tanto no grão quanto na casca. Então é evidente que vai ficar locado aqui e, portanto, não chega lá. Agora, quando você pega um ramo menos produtivo, com menos caixinha para guardar, é possível que a hora que você coleta, fala, olha, esse que eu tenho no solo deu o teor adequado. Olha agora, tenho a mesma quantidade no solo, só que eu analiso a folha, não dá o teor de nutriente que eu quero. Aí você entra em crise. Pelo amor de Deus, vamos adubar mais. Vamos aumentar a dose. Será que vai adiantar? Se ele continuar drenando ali, porque você pega a folha lá da ponta, o caminho é para lá. E o fruto é o dreno preferencial. É lá que a planta vai depositar suas reservas de açúcares, aquele carboidrato que é os 94%, e também de nutrientes, meus amigos. Então, eu estou dizendo isso para vocês aprenderem a olhar a análise de solo, a análise foliar de forma dinâmica. Não olhem aquele número frio. 32. Está abaixo do que eu queria. 32. Que folha? Esta. Como está antes? Tudo isso aqui. Qual? Essa folha, ela tem uma história de vida. Ela teve 2 centímetros, foi crescendo. Durante esse crescimento dessa folha. Desculpa. Você consegue liberar aí para mim? Eu vou acabar no tempo pela primeira vez. Volta. Então, o que estava falando mesmo? A história da folha. Gente, aquela folha que vocês vão coletar, esse é outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Aquela folha que você vai coletar, ela tem uma história de vida. Ela começou pequena, foi crescendo, sob uma situação que podia ser de nutriente disponível, porque estava chovendo, e sem ter muito fruto para parar no fruto. Ou pode ser uma folha que estava crescendo numa condição que tinha água, mas tinha muito fruto. Ou tinha muito fruto e não tinha água. Então, como que ela se formou de uma dona? Qual foi a história dessa folha? E alguém se preocupou para saber aquela folha que ele está coletando, qual foi o passado dela, não é? Esse passado dela foi um passado de sofrimento ou foi um passado favorável? Porque ela vai representar o que ela passou. Nós representamos o que nós passamos. Somos mais amáveis se a vida foi amável conosco. Somos mais agressivos se não fomos bem felizes durante a vida. Então, por favor, entendam tudo isso de forma dinâmica. Dinâmica, a coisa não é estática, tá? Aqui eu aproveitei porque ontem, não vou fazer crítica porque senão eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas enquanto a gente estava petiscando lá, né? Petisco maravilhoso, acho que todos gostaram, né? Gostaram?
Então, ótimo. Aí eu conversando com o querido Mosca, ele estava fazendo algumas observações, tal. Olha, professor, não chega o nutriente e tal. Então, já comentei um pouco de não chegar o nutriente, né? Mas, aí agora de manhã, inclusive se vocês olharem, foi salvo agora às 7h50. Aí saí correndo, porque era às 8 e pouco, quase matei um motoqueiro na estrada. O rapaz, inclusive, veio atrás de mim, me botou abaixo de... né? Bom, mas... veja que interessante quem trabalha com fertirrigação no bulbo. No bulbo. Olha, isso aqui, vocês podem transformar em centimol, mudando a vírgula para cá, tá? Então, olha, quando é sólido, sequeiro, olha o que tinha de cálcio em 2004, em 2005. E de magnésio, tá? Então, 1,2 se for centimol, 0,3 de magnésio, 0,75, excelente, né? Isso aqui 1,3, maravilhoso. Mas agora veja o fertirrigado. O que é isso aqui de cálcio? Milimol? É 0,4. Não tem cálcio. Onde foi parar esse cálcio? Lixiviou. Olha o cálcio aqui, ó. Olha comparado com os anteriores quanto cálcio tem. Não é que é o sequeiro sólido ou irrigado, mas usando sólido. Então vejam que quando é fertirrigado, diminui bastante o teor dos cátions, que ajuda a manter o pH. Não é? Então, se reduz os cátions em relação àquela situação, ó, 5, 8, 7, 12, 6, 8, 4, 7. O que vai acontecer com o pH? Acidifica. Olha o pH no bulbo, não é? 3,8. Gente, não tem como absorver nutriente. Esse nível de pH causa problema no café. Diminui a disponibilidade dos nutrientes. Fica só hidrogênio no complexo de troca. Aí cálcio e magnésio vai indo embora. Por isso que vai diminuindo. Aqui é valor de 6 meses. Depois já é mais tempo, né? Então 6 meses aqui já tem mais de 1 ano, né? Olha, para corrigir isso aqui, precisou trabalhar até com 10, 12 toneladas de calcário. Então fiquem atentos, porque no bulbo o pH pode chegar a 3, 3 e pouco. E aí lasca com todos os seus cátions, cálcio, potássio, magnésio. Mas só que você faz análise, às vezes, não é? Você fala assim, ó, magnésio aqui em 2004, 0,6, ó, você põe uma vírgula para cá, 0,58, 0,6, 0,7. Ué, qual é a faixa de interpretação de magnésio? 0,5, 0,8. Está adequado. Mas está adequado, mas está diminuindo, isso leva à acidificação. E como produz bastante, está exportando bastante. E agora, para finalizar, não é? É o último. Eu peguei agora a chave. Eu já ia desligar minha caminhonete. Olha aqui, ó. Agora isso aqui é o que está na solução. O que está na solução. Veja que isso aqui é por litro de solução. Agora pense o seguinte, aquele era o que estava no solo, inclusive no complexo. Na solução está fácil de ser levado embora. Porque se está na solução, é fácil da raiz tirar da solução e absorver. Mas também é fácil de movimentar. Então vejam, sequeiro, irrigado, fertirrigado, olha na solução como aumentou. Portanto, o potássio, que pode estar às vezes num teor adequado, mas ele está na solução e pode ir embora. E vai. Olha o cálcio, 1,09, 1,34 na solução, na água. Pode ir embora. Olha o magnésio, pode ir embora.
E olha o pH de novo. Não é? E aí aquela mesma imagem que eu mostrei para você. Agora, então, uma forma para trabalhar, veja que cálcio vai começar a dar problema. Esse aqui foi um teste do pessoal de citros, né? O Matos, ele deu uma palestra para mim, lá nessa disciplina da pós-graduação que eu coordeno, nitrogênio em sistema de produção. E veja quando eles trabalharam com 160 kg de N, usando nitrato de amônio, que acidifica mais. Olha, aqui era a zona do bulbo. Olha as raízes. Agora veja a zona do bulbo com nitrato de cálcio. Aí você fala assim, olha, no solo tem, não sei o quê, mas não chega na folha. Ô, meu querido, não tem boca, Madonna. Tem no solo. Mas como vai chegar na folha? Além de tudo aquilo que eu falei lá atrás, ainda tem a falta da famosa boca da planta, porque para a planta o extrator é a raiz. Se não tem raiz, não tem como extrair e botar na folha. Muito obrigado pela atenção de vocês. Zerou o cronômetro. A primeira vez que eu consegui terminar dentro do tempo, hein? Ó, muito obrigado, muito obrigado. Eu não quero atrasar aqui, mas ontem eu ouvi uma música, só com aquele gauchão meio gay lá que estava cantando. Ele ficava tudo com as perninhas assim, tudo meio, né? Mas ele cantou uma música maravilhosa. Eu vou só falar a primeira estrofe, porque eu sou ruim para cantar. Meu cafezal em flor. E que vocês ganhem muito dinheiro. Assim vocês pagam minhas palestras. Um abraço. Gente, nós temos tempo para 2 palestras, isso porque ele terminou no tempo correto, tá? Perguntas. Só que pergunta, não é discurso, né, moço? O Santina tem uma... Não, não é pergunta, é só aquele comentário para ele. Só uma partezinha aqui para o nobre professor. Nós estávamos lá no fundo ouvindo essa palestra muito brilhante. E se a nossa profissão de agronomia não der certo, eu aconselho ao mestre a entrar na Assembleia de Deus, porque, vai levar fiel pra caramba, viu? Gente, perguntas aí. Sergião, peraí. Pergunta, não discurso, Sérgio. Professor. Professor, tudo bem? Eu gostaria que o senhor complementasse alguma coisa dentro desse negócio de histórico da folha, né, da história dela, porque é muito utilizada a pulverização foliar com nutrientes, né? E, logicamente, que isso parte é absorvido, parte é lavado, mas parte também fica sendo residual na folha. Então, isso deve mascarar bastante a análise foliar. E como é que a gente interpreta, atua em relação a isso? Sérgio, boa pergunta, Sérgio. Mas isto, em geral, acontece com os micros, viu? Porque o fósforo, se você fizer uma aplicação de fósforo via foliar, com aquela fonte adequada para fazer via foliar, praticamente absorve, e absorve muito bem, quase não fica resíduo. Agora, o problema é cobre na folha. Você pode lavar, pode passar detergente, pode fazer com solução ácida diluída. Você não consegue tirar mais do que 30% do cobre da superfície da folha. E esse não serve para nada para a nutrição da planta. Mas a hora que você faz análise no laboratório, dá o cobre alto. Por isso que muitas vezes a gente acha cobre 20, 25, 30. Está errado. O cobre, se tiver 10... 9, 11, o café está bem nutrido. Tá? Manganês sai fácil. Lavou a folha, se você fez um com manganês,
lavou, tal, sai fácil, sem problema, não fica resíduo. Zinco fica. Zinco fica. Boro também sai fácil. Tá? Então, o maior problema é com os micronutrientes. E principalmente cobre e zinco, que fica uma parte ainda. Tá? Fica lá uns 30%. E aí pode induzir o erro, achar que está adequado. Tá bom? Mais uma. Professor, nesse nível de acidez do bulbo, o que você indicaria e que forma a calagem? Os produtos com PRNT alta? Como é que você indicaria para resolver isso? Olha, nesse caso, como nós vamos ter que aplicar ali no bulbo, não é? Tem que trabalhar com produtos corretivos de alta finura do material, reativo, ou seja, PRNT altíssimo, acima de 130 de preferência, e me parece que tem produtos com essas características no mercado, né? Acima de 150, 170, e que pode ser aplicado via fertirrigação. Tem que ser esses produtos, tá? Porque, toma cuidado, o pH chega a 3. O café fica horroroso. Tá? Eu vi isso na Cambuí, pH 3, o café estava detonado. Tá? Então, mas tem formas de você trabalhar. Ok? Respondi?